Doutor António Hipólito de Aguiar é médico de Clínica Geral e está connosco neste jornal à hora do almoço. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Doutor, antes de mais percebermos o que é isto de emergência de saúde global, o que é que caracteriza, porque é que é declarado? Bom, muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Janete, o que é um alerta internacional? É basicamente, do ponto de vista de perigosidade, uma informação da OMS no sentido de facto, haver um alerta internacional para uma situação que pode ser descontrolada e se pode tornar, obviamente, grave. Portanto, há essa ameaça. Há essa ameaça e, portanto, necessariamente isto é um vírus extremamente mortal e, como tal, a OMS, aparentemente, por os casos estarem a ser, de facto, variados e extensos nos países pelo menos da África Central, claro que começou no Congo, mas rapidamente se pode disseminar para outros países limítrofes e o Congo tem muitas fronteiras abertas com outros países. Fronteiras essas que não foram aparentemente não foram encerradas. Sim. Neste momento, portanto há neste momento uma monitorização dos contactos que eventualmente houve potencialmente com pessoas infectadas, mas começa a haver de facto um número significativo de casos, de forma que a OMS emite esse alerta internacional no sentido de começarem a ser feitos rastreamentos, eventualmente alguns fechos de fronteiras e, portanto, para a situação estar, de alguma forma, mais controlada e para os países, pelo menos da periferia, e a articulação que é preciso neste momento haver entre a África e todos os outros continentes, porque hoje, com as deslocações muito frequentes de pessoas, é muito fácil, de facto, as pessoas deslocarem-se para outros países. Mas, pelo menos, ainda não foi, enfim, declarada emergência pandémica. Não há ainda esse nível. Doutor, nível. Estamos a lidar com o quê? E porquê é que é uma doença tão mortífera? Estamos a lidar com um vírus que, um pouco à semelhança do que ouvimos recentemente com o antavírus, é um vírus que provoca febres hemorrágicas, portanto, que rapidamente evolui de uma situação, digamos, de uma febre, diria forte, desculpem a expressão, para uma situação de falência de órgãos e de hemorragias internas e, por isso mesmo, um vírus com uma elevada mortalidade. E, portanto, significa que, obviamente, têm que ser tomadas medidas de contenção do vírus, porque, como nós percebemos na peça, são vírus provenientes, muitas vezes, de transmissão de animais para humanos e todos os hábitos culturais que estas populações muitas vezes têm, quer de consumo de animais, quer muitas vezes até do próprio contacto com cadáveres, nomeadamente quando as pessoas morrem, pode levar a uma propagação rápida. Isto para além, obviamente, daquilo que também foi referido na peça, que é, há um contacto iminente quando há fluidos corporais a entrarem em contacto entre pessoas. Mas a transmissão, e ao contrário do antavírus, entre pessoas é maior. É maior a possibilidade de contacto entre pessoas. Ainda que a origem também seja, enfim, ainda que a origem de animal possa ser de animal, mas depois propaga-se de contacto entre pessoa a pessoa. E esse é o risco, de facto, deste tipo de vírus, que já, em tempos idos, tinha sido alvo de uma alerta internacional da OMS, porque estes casos, não diria que são recorrentes, mas de tempo a tempo existem nestes países assim, africanos. É verdade. Sendo que não há cura. Não há, esse é o problema. Sim. Que, efetivamente, os vírus têm, é que muitas vezes já se desenvolveu vacinas. Mutações, não é? Pronto, mas neste momento a OMS não tem nenhuma vacina para esta estirpe específica deste vírus, porque em tempos o ébola já teve, de facto, surtos e já foram conseguidas vacinas de combate ao ébola. Neste momento, para esta estirpe, ou seja, para esta família de vírus que se foi identificada neste surto, não há, de facto, ainda vacina. E, por isso, os cuidados são todos eles redobrados, exatamente porque não há forma de combater neste momento de uma forma, pelo menos, eficaz. E nós, quando falamos de República do Congo, Uganda, parece-nos tudo muito longínquo. Não, mas temos Angola, por exemplo, com fronteira com a República. Qual a probabilidade de se virem a verificar casos em Portugal? Neste caso, isto geralmente são populações muito rurais, onde, de facto, acontecem os surtos. Exatamente por aquilo que dissemos, pelo consumo muitas vezes de animais, pelo contacto mais facilitado, por hábitos até muitas vezes que existem de contacto, que já referi, com mortes. Portanto, são tudo hábitos culturais que muitas vezes intensificam a transmissão do vírus. Vamos, obviamente, ter sempre a noção de que hoje estas populações migram com muita facilidade. Portanto, nós temos, de facto, um país muito central em África, que contacta, e aliás já foram verificados casos no Uganda, que é um dos países que tem fronteira, e que facilmente podem acontecer casos noutros países limítrofes. Naturalmente, havendo possibilidade, e Angola está, de facto, em contacto com a República Democrática do Congo em termos geográficos, pode, obviamente, haver
mais facilidade de pessoas saírem do território e, obviamente, virem para países europeus. Portanto, é preciso ter cuidado com isso, é preciso ter a noção de que hoje, se não rastrearmos rapidamente os casos, se não tivermos algum controle de fronteiras e, principalmente, algum tipo, naturalmente, de percepção da rapidez com que o vírus se pode deslocar para outros locais, pode haver risco para a população em geral. Muito bem, doutor, Neste momento, não, quer dizer, não vamos levantar essa circunstância. Não vamos criar esse alarme social, mas, enfim, não descartar-se também totalmente. Muito obrigado, doutor, obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde. Uma boa tarde, obrigado.